E aí, eu tinha a Pampinha e tinha um Fietinho. Porque estava tão ruim a Pampinha que a esposa do Nilson deu o Fietinho dela andar para nós. Aí ela falou, esse Fietinho é seu, Sandra, não é da estação. Da estação é a Pampinha. E quando a gente ganhou o caminhãozinho, o que a gente fez? A gente vendeu a Pampinha e o Fiat e doou o dinheiro para a Camp. Sabe o que mais incrível dessa história é que alguém comprou a Pampinha. Foi de dó. Não, ela andou muito tempo reformar ela. Porque era só o soalho, o motor era bom. Uhum. Viu o amor dela pela Só brincando, só brincando. É. E aí veio toda a história, né? Quando eu tô lá um dia, me aparece um gringo. Eu nem fiz o segundo ano. Como é que eu vou entender um gringo? Você está falando segundo ano fundamental? É. Como é que eu ia entender um gringo? E um gringo que dava dor de mim. Eu tinha que olhar para riba. Aí ele... E a parte da Caramuru, eu estava aqui para conhecer vocês. Isso eu entendi. Aí eu liguei para Thaís. Falei, Thaís, tem um gringo aqui. Diz que é da parte de vocês aí. Mas eu não entendo nada que ele fala. Aí a Thaís falou, não se preocupa não que a gente vai fazer uma reunião. A gente não tinha um banco para sentar. A gente não tinha uma mesa. Tinha um sofá velho onde dormia minhas netas. Quando chegava da escola. E aí o Kaique foi correr. O Kaique era outro funcionário de Furnas. Pegou porque ele é muito inteligente, pegou uma porta de guarda-roupa, fez uma mesa, pegou uns tambor de papelão que a gente traz da indústria da RAI, né? Fez uns puff para sentar. Não foi verdade, Thaís? Porque a gente não tinha um banco para sentar. Para receber esse pessoal que a Caramuru tinha contratado. Que era uma consultoria que ia ficar com a gente, fazer toda a parte de documentação. Estruturação. Porque qual era o grande medo que nós tínhamos, né? Como que a gente constrói um galpão e a gente sai disso, porque não é da Caramuru, mas deixa isso de uma forma regularizada, pensando com Sandra ou sem Sandra, como que vai dar essa gestão? Então, todos os catadores que trabalhavam com a Sandra, eu lembro que era na sexta-feira, depois das 18, a gente tinha essa consultoria, que aí foi ensinar. Eu também não sabia como é que funcionava uma associação. Aí fizemos toda a parte de ata, a Constituição. Era a primeira fase do projeto. Fizemos a eleição, quem ia ser a presidente, tesoureiro. Então foi todo ali, foi todo primeiro uma sala de aula para poder institucionalizar essa associação, quem eram os associados, né? E aí depois começou toda a parte de projeto, como que vai ser essa estação? Aí a Sandra, eu quero um espaço para trabalhar a educação ambiental, aquele trabalho que eu faço nas escolas. E aí a gente começou a ir a campo, né? Vamos ver como é que funciona isso nos outros municípios, que já tem. A gente se deparou com muita coisa feia. Assim, todo mundo jogado, a céu aberto, o caminhão chegava, jogava, parecia um lixão, só que um pouco mais organizado, né? A gente falou, não é isso que a gente quer. Aí fizemos o projeto, né, Sandra? Vocês não encontraram nada que pudesse fazer, opa, achamos uma referência, nada? Não. Na região de Itumbiara, não. Visitamos Goiânia, Uberlândia, mas nenhum projeto se compara com o que a gente tem em Itumbiara. Tanto depois a gente passou a ser case desses municípios com a questão da infraestrutura, que hoje já está pequena, né, Sandra? Está pequena. Aí vem a sua pergunta. Quando chegou nesse momento de fazer o estatuto, a ata, tudinho, que a gente já tinha uma contabilidade que Furnas arrumou pra gente, não cobrava nada da gente, porque ela trabalha com projeto social. E aí veio essa parte que você queria saber. Aí foi na onde o Nilson transferiu tudo pro meu nome. Entendeu? Aí, só que eles continuaram. E para você saber, assim, o quanto que o catador é enganado, humilhado, passado para trás, que apareceu algumas pessoas naquele momento que descobriu que a Caramuru investiu uma grana, apareceu algumas pessoas que já queriam passar a perna em mim no Jesus.
pensando assim que ia pegar esse dinheiro, que esse dinheiro ia direto para a mão deles. Até a Thaís nem sabe, né? Mas no momento, na porta da estação, quando estava todo mundo... Porque o Nilson mandou convocar todos os associados que havia dentro de Furnas, que montou o projeto. Por quê? O Nilson descobriu que essas pessoas queriam enganar o irmão Jesus, mas não passou isso para Caramuru, para não arrumar confusão naquele momento. Aí o Nilson convocou todos os associados, queria todo mundo lá. E havia um tal de Marcelão, né, Thaís, que era muito assim, se falasse de mim, mas do Jesus, para ele o mundo estava acabando. Porque ele me acompanhou no levantamento de campo, em tudo que ele podia, ele estava junto comigo. Então, como dizia ele, para mim você e o Jesus é igual um pai. E não é cachorro nenhum que vai passar vocês para trás. Aí ele já chegou e já perguntou assim, quem que é, Sandra? Me mostra aí, quem que é? Aponta aí. Não é preconceito nem nada, mas a moça e o rapaz tinha aquelas, como é que chama aquelas tranças? Eu sei quem você está falando. Estamos ao vivo, pode falar o nome aqui não. Aí, Tipo Rastafari, não. Não. Mas aquilo nem toma banho, nem lava aquilo. Ainda quer entrar na vida de vocês. Porque ele era muito bocudo, muito... E aí, foi da onde que foi afastando essas pessoas de nós. Porque eram pessoas que tinham interesse em outras coisas, não em levantar a estação Parreiba. E aí o Nilson passou, eu como presidente, eu até fiz algumas exigências. Por quê? Porque quando eu fui para a estação, o Nilson me pediu uma coisa. Sandra, tudo que eu estou te ensinando é para você fazer gratuitamente para a nossa população, para nossas escolas, para nossas empresas. Nunca na sua vida você vai cobrar uma palestra, nem que seja lá fora do Brasil. Não existe isso de cobrar palestra dos outros. A pessoa, quando vai dar uma palestra, ela tem que dar com o coração, não por dinheiro. E eu quero que você tome conta dessa parte. Outra coisa, procura cuidar das mulheres que estão junto com você. Ensine para elas o que eu estou te ensinando e o que você já sabe. Porque eu não quero nunca na vida que ninguém mais humilhe vocês. Portanto, que ele escolheu Village Furnas para a gente fazer esse projeto, para mostrar para a população de Village Furnas que um catador, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Ele não é um doido, ele não é um noiado, ele não é um pinguço, ele não é uma prostituta, ele não é ladrão. Ele está ali tirando o pão de cada dia. E por isso que ele escolheu esses 2 bairros. E com uma contribuição importantíssima para a comunidade local, né? Verdade. Então ele queria mostrar isso, fazer essa diferença. E quando a gente batia na porta para fazer o levantamento de campo, olhava na cara, o que é? Desse tipo. Aí a gente já falava, a gente está aqui a trabalho de Furnas. A gente não falava que era trabalho da estação. É um trabalho de Furnas. Furnas está fazendo um levantamento de campo. Que levantamento? Quer saber quantos filhos, onde estuda, quanto ganha, onde trabalha, quantas pessoas tem dentro de casa, quanto que gasta de dinheiro no final do mês com compra. Tudo isso tinha no questionário. E eu tinha que perguntar. Então, muitas pessoas rejeitou eu nesse momento também. E foi isso que o Nilson me ensinou. Encarar, não ter vergonha, não ter medo. Porque se eu falo um bom dia para você, é porque eu quero que você tenha um bom dia. Não é porque eu quero que você tenha um mau dia. E eu aprendi isso. E foi quando eu disse para a Thaís, lá na Caramuru, eu não quero mudar. Então, assim, a mulher do Nilson fala, Sandra, você tem que mudar o cabelo, você tem que vestir uma roupa melhor quando você for sair. Não, Sandra, eu não quero. Eu quero andar de botina, eu quero andar com meu uniforme, eu quero andar com a minha calça. Portanto, onde eu vou, hoje eu estou sem meu uniforme, mas eu não ando sem o meu uniforme. Porque é a cara que eu tenho que mostrar, é a Estação Reciclar. Não é a Sandra, é a Estação Reciclar. Eles têm que conhecer a Estação Reciclar. E é isso que eu tenho que fazer. Então, essas foram as minhas exigências. E outra coisa que eu pedi, porque a Edmeia não cobrava nada de nós. Mas a partir do mês que a gente passasse a receber 20 mil reais, a gente pagaria para a contabilidade 2% do que a gente ganhasse. Ela até recusou na hora, né, Thaís? Mas eu não aceitei. Tinha que estar lá dentro do estatuto. E armas de fogo,
faca dentro de gaveta, isso é proibido, tá lá no estatuto. Então tem um monte de coisa lá que eu pedi para estar no estatuto, porque tem que seguir as regras do estatuto. Se não segue as regras, não vai para frente. E eu sabia que um dia a Thaís, nem a Margarete, nem a Teovina ia estar me acompanhando mais. E o que aconteceu? A gente conseguiu outros parceiros, né, Sandra? Outro projeto que era da Camargo Correia, que veio a calhar junto com a Caramuru. Dinheiro da Caramuru construiu o barracão, mas a gente precisava equipar, e veio o Camargo Correia, que fez toda essa parte de... Construiu o barracão e formalizou. E formalizou. Aí o Instituto Camargo Correia, na época, por conta do gasoduto que ia passar, eles também tinham uma contribuição social. Como a estação estava com tudo regularizado, era mais fácil para aprovar a fomentação lá. Aí deu toda a parte de mesa, cadeira, porque lá na estação tem uma área para biblioteca, todos os livros que eles recolhem não é reciclado, eles têm uma biblioteca. Então, todo esse equipamento, mesa para reunião, hoje o escritório está bem completo e foi com essa parceria. E foi do Instituto Camargo Correia que veio aparecer o Daniel? Foi, né? Que o Daniel é um parceiro gigantesco da estação. Até hoje. Até hoje. Para quem não sabe, Itumbiara tem um distrito industrial muito forte, muito grande. Então, as empresas que hoje a estação trabalha e faz toda a gestão de resíduos, né, a coleta, são empresas grandes, né? As cidades são sempre definidas assim, em turismo, em trabalho, né? E a nossa cidade, ela é uma cidade industrial, não é uma cidade de turismo, é industrial. Portanto, que assim, quando chega os feriados, finais de semana, não tem nada na cidade. É tudo fora. Não acontece nada. Ela é industrial, uma área de trabalho. Portanto, que estão construindo, eu acho que no estado de Goiás, agora vai inteirar 4 edifícios, né, Thaís? 4. Que é um em Rio Verde, um em Goiânia, parece que o outro é em Morrinhos e um em Itumbiara. Porque o agronegócio está muito dentro de Goiás. Então, os milionários estão indo para o interior. Porque você vê, hoje em Itumbiara tem uma faculdade de medicina particular de primeiro mundo. Tem 2 ou 3 faculdades do governo. São 2, né? 2, né? E 3 particular? 3 particular. Para você ver como que está em Itumbiara. Então, o que comanda é o negócio. E com isso, a estação teve toda essa vantagem. O que aconteceu? A Thaís trouxe a Camargo Correia contratou outra consultoria, onde veio o Marcel, o Adriano e o Patrício e a Débora. Mas primeiro, outra vez mandaram outro gringo. Pior ainda. Porque aí eu não entendia nada mesmo. Onde que arruma esse tanto de gringo, né? Aí logo eu liguei pra Thaís. Falei, Thaís, tem um gringo. Entendido gringo também. Tem um gringo aqui que eu não entendo nada. Esse é pior ainda. Esse é pior ainda. A Thaís falou, não, a gente vai aí. Mas eu acho que nem a Thaís entendeu esse gringo. Aí conversaram lá e já era assim que a gente, com o projeto que a gente tinha dentro da Caramuru, com a responsabilidade, ajudou que a gente trazia a Camargo Correia pra gente também. Foi todo um efeito, né? E igualzinho o gringo lá, o gringo que a Thaís contratou, assim, disse pra mim um dia, Sandra, hoje vocês não têm nada, mas daqui um dia as empresas vão brigar por causa de vocês. E hoje acontece isso. Então, o Marcel também foi muito pioneiro nisso, porque ele tirou o tempo dele para ficar em Itumbiara e foi contratando, um não dá certo, contrata outro não dá certo. Aí conseguiram arrumar o Daniel. O Daniel é formado em economia, não tem nada a ver com projeto ambiental. E a gente tem assim, um problema muito grande de política dentro da cidade. Se você é do partido, você vai bem. Se você não é, não vai bem. E o Daniel sempre foi PT. Então, ele foi rejeitado dentro da agência ambiental. E nesse momento, eu tive que
abrir, fazer que nem a Margarete. Bater na cara, né? O Daniel não é político aqui. O Daniel aqui é um contratado da Estação Reciclar. Para ele ter caminhos abertos dentro da estação, dentro da agência ambiental. E foi muito bom. O Marcel ficou com nós muito tempo. Depois de tudo que o Marcel foi embora ainda, o Adriano achou que nós não estávamos muito preparados, ainda ficou com nós mais 2 anos ainda por conta dele. Então, todo mês ele vinha. E hoje tá alguém, Sandra? Alguém externo? O Daniel não larga nós, não. Não larga, não? A grande preocupação, né, às vezes para quem vai ouvir, não é só receber esse reciclável e separar. Tem uma gestão administrativa muito grande. E se você não tem pessoas capacitadas para controlar estoque, o que está entrando, o que está saindo, emissão de nota fiscal, porque é tudo regularizado, é atendimento à licença, a condicionante de licença, é corpo de bombeiro, tem uma gestão administrativa muito grande ali que dá total suporte para que essa operação aconteça. E aí esses parceiros foram oportunamente inseridos nessa questão de dar esse suporte que a estação não tinha. Teve apoio de faculdade, alunos que foram para lá fazer estágio para poder ajudar a estação com planilhas. Então, assim, acabou que a sociedade em Tumbiara, vários segmentos se mobilizaram para poder ajudar a estação reciclar, para ver ela crescer ainda mais. A gente está caminhando para o final agora, mas eu não queria encerrar sem você contar a história que você contou. Porque é assim, ver aonde que chegou em termos de resgate, de reinserção, é muito impressionante. Tanto as mulheres como os meninos, né? Então, assim, cada mulher lá tem uma história diferente, né? Então, lá tinha mulher que apanhava de marido, que foi preciso de eu fazer uma mudança. Um dia a Thaís falou para mim, você tem que trabalhar no Tiquetê lá dentro da Muru. Mulheres que apanhavam, né, que não sabia se dar valor. A gente tem uma menina lá que, assim, o marido dela espancava, maltratava, chamava ela de nega gorda, que ela era feia, que ela não ia arrumar nada na vida. Então, isso, para mim, é muito humilhante. Porque eu não vou falar que eu já não passei por isso, porque o Jesus era alcoólatra. Então, foi uma batalha muito grande. E eu não quero que elas passem o que as outras passam. Então eu fui ensinar isso tudinho para ela, mostrar que ela é uma pessoa, que ela é um ser humano, que ela pode ser dependente. Fui arrumar escola para ela estudar, fui mostrar para ela que ela era muito melhor do que aquele homem que não é um ser humano, uma coisa dessa. Porque até dormir na rua, mas a filha, ela chegava a dormir. Já tem, o nome dela é Jeane, eu não preciso negar isso. Já tem a Maria Aparecida, que a gente chama de Bia, que é uma mulher que tem 7 filhos. E todos os maridos foi problemático. Então, quando ela chegou até a mim, ela derramava as lágrimas no olho. Por quê? Porque a vida dela era na rua, pedir coisas de comida e trabalhar com um carrinho de neném catando reciclável na rua que não dava nem para se alimentar. Então, quando ela chegou até mim, foi muito triste. A primeira geladeira que ela teve, eu pedi, né? Porque eu aprendi com o Nilson, né, Sandra? Pedir, não a gente já tem, né? O sim é lucro. Sim é lucro. Então, eu tenho algumas pessoas que eu conheço através da Caramuru, através da Campec, da Estemac. Então, eu ligo e peço mesmo, não tenho vergonha. Não é vergonha pedir. Então, a gente foi construindo na casa dela de ajuda. Trem mesmo que a gente acha no coleta, armário que a gente ganha, não presta mais não para levar para coleta, cadeira, esses trem assim. Portanto, que quando a Margarete esteve na estação a primeira vez, eu não esqueço. Pelo amor de Deus, Thaís, compra as cadeiras. Então, assim, é a vida da Bia. E eu tenho ela como uma filha, assim, porque há 10 anos, né, que ela está comigo e a Jeane. Então, passaram os maus pedaços comigo. E elas são tão humildes, assim, que eu penso nelas crescer. E tudo que eu consigo ali, um curso, uma aula, elas dizem não, porque elas são muito fechadas, elas são muito humildes. Elas parece que não acreditam nelas. E isso me magoa, me machuca, porque eu não consigo levantar elas.
Mas o que eu posso fazer, faço mesmo. É igual ontem eu pus para a Poliana que a coisa mais importante que eu tenho dentro da estação é que eu consigo cuidar da saúde deles. Mesmo com toda a dificuldade que o Brasil inteiro tem com o problema de saúde, mas eu consigo para eles. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Eu não tenho vergonha de pedir. Então eu consigo que o NABS vai até a estação e vacina todo mundo. Eu consigo levar o NABS até o lixão e vacinar todos os catadores de lá. E isso eu tenho comigo que eu tenho que fazer para eles. Eu tenho que ajudar eles, eu tenho que pôr eles de pé. E os meninos que trabalhavam no lixão, assim, eles são tão fechados para eles mesmos. Essa semana mesmo está acontecendo uma história, que o pai do Cristiano, ele está fazendo amputação da perna, né? Então, assim, eles não têm coragem de dormir no hospital. Parece que eles têm medo. Então, eu cheguei no filho e no neto. Falei, vocês têm que ir, porque a sua mãe e a sua avó não pode ficar lá, que ela já está com 70 anos. Eles não têm essa capacidade de ver que a pessoa necessita deles. Precisa de eu chegar e falar. E tem até um áudio aqui deles ligando meia-noite para mim, Sandra, obrigado por você ter me dado força, me dado coragem para mim chegar até o hospital e dormir com meu pai. Então, isso eu tenho que fazer com eles. É para vocês verem, até o pessoal de casa mesmo, que essas pessoas, os catadores de rua, do lixão, são poucos que têm coragem de se abrir e lutar por alguma coisa, porque eles têm medo, porque a humilhação é muito grande. Até mesmo depois que eu já tive apoio da Caramuru, de todas as empresas, eu estava na Vila Vitória recolhendo material reciclável e chegou um moço para mim e disse para mim, você é uma sem vergonha, você é uma biscate, você é uma puta, uma noiada que fica catando litro na rua para vender em troca de pedra. Eu não tive reação nem de chamar a polícia para ele. Quando as meninas me encontrou, eu estava em pranto no meio da rua, chorando e empurrando um carrinho. Porque você não tem essa reação. Não dá coragem de você olhar e chamar a polícia. Porque eu sei que se eu chamo a polícia para ele, ele seria até preso. Porque ele sendo uma pessoa de alto padrão, ele não deveria fazer isso com ninguém. Não só comigo, com ninguém. Ele me maltratou em cima da lixeira dele. Porque eu estava tirando apenas garrafa de PET. Eu não estava roubando, eu não estava se prostituindo, eu não estava usando pedra, nem nada. Eu estava trabalhando com o uniforme da estação. Aí vocês veem como que fica uma mulher com 7 filhos que cata material na rua, como que fica a alma dessa mulher, o espírito dessa mulher, o coração dela. Como que fica uma mulher que é humilhada pelo marido, chutada, espancada, chamada de feia, de analfabeta, de preta nojenta. Como que fica uma pessoa que trabalha dentro do lixão, que os outros acham que ele está fedendo carniça, que ele está fedendo lixo. Ele está fedendo, mas é para tirar o pão de cada dia dele. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Quando uma pessoa vê um catador na rua, fala pelo menos um bom dia, ofereça um copo d'água. Eu acho que esse tema, né, ele precisa, além de você trabalhar a questão ambiental, né, da valorização desse reciclável, acho que a gente precisa passar por uma educação social, né, do olhar para o outro, do respeito, porque eu ando um pouco afastada da estação, por mudança diária na Caramuru, mas meu marido adora ir lá buscar uns pallets, né, vira e mexe, ele tá lá catando uns pallets. E assim, isso, eu já presenciei cenas na estação reciclar, até de briga entre associados, né, de apaziguar, de gente querer brigar com a Sandra, algumas pessoas vão, mas não se adaptam, né, a esse jeito, porque a associação é uma empresa, você não vai do dia que você quer, você retira o que você acha que é o certo, e a Sandra, ela é muito forte, ela tem uma personalidade forte, então, e é por isso que eu acho que a estação está firme até hoje, por essa garra, por essa determinação que ela tem. E hoje, quando eu vejo a Giane, né, a Bia, eu vejo a evolução que elas tiveram nesses 10 anos. A gente chegava lá, elas ficavam de trás, parecia até que tinha medo da gente, né? Às vezes a gente chegava, às vezes, sempre correndo, sempre com pressa, Sandra, me resolver isso. E elas, hoje não, hoje a gente chega lá, a gente já conversa, a Giane foi me mostrar as coisas do casamento, da última vez que eu estive lá.
Então, você vê também a evolução deles enquanto pessoas e a importância que é o respeito dessa classe, né, de trabalhadora, porque é totalmente dependentes, né? E eu falo que é de criança. Eles passam lá no meu bairro segunda e sexta. Aí sempre, no dia anterior, a gente vai separar. Minha filha de 4 anos, às vezes, corrige a nossa ajudante. Vó, isso aqui é na lixeira verde, vó. Porque a gente colocou 2 lixeiras lá em casa para poder já ir tudo separadinho. E é uma coisa que você tem que começar de criança, gente, a mostrar a importância desse trabalho e da pessoa que está ali fazendo essa coleta, que está nos ajudando. E Léo, a gente fala muito sobre negócios, né? Você também divulga muito e tal, né? E eu vejo que aqui, né, não é só um negócio social, é o resgate da dignidade humana. Né? Então a pessoa, ela não participa somente de um negócio, ela tem um resgate ali dentro, pelo que eu estou vendo aqui desses exemplos, né? E isso transcende só o negócio em si, né? O negócio em si é só uma ferramenta que a pessoa tem, porque precisa sobreviver, precisa ter a sua renda ali, né? Mas a dignidade da pessoa, assim, ela é fundamental. Gente, a gente está chegando no final, né? Até estourando nosso tempo. Eu vou falar porque eu estou vendo que você está bem embargado aqui. Eu já sabia que isso ia acontecer com a Sandra. Eu vou te dizer uma coisa. O primeiro seminário que a gente teve em Tumbiara, eu conversei com a Margarete, ela disse para mim o seguinte: hoje não é dia de você chorar mais, hoje é dia de você cobrar que todas as empresas vão estar lá ao seu lado, te apoiando. Então não é dia de você derramar lágrimas. E quando a Margarete saiu de carro, chegou o Marcel, porque estava todo mundo se organizando, porque ia ter visita, né, Thaís, de fora, e disse para mim a mesma coisa: Sandra, hoje não é dia de você chorar, hoje é dia de brindar, pelo que você conseguiu. Nós conseguimos, não, você conseguiu. Então não é dia de você chorar, porque toda vez que eu ia dar uma palestra, que eu ia numa empresa, eu chorava porque eu tinha vergonha de mim mesmo. Então ele disse para mim: não é dia disso mais. E a mesma coisa a Margarete disse para mim: não é dia disso mais. Então não precisa de você chorar, é dia de ficar alegre, pensar assim: olha o que eu consegui. Eu consegui trazer a Sandra e a Thaís aqui em Brasília hoje. Sai às 5 da manhã, né, Sandra? Impressionante como a gente aprende tanto, né? Mas você fala da inclusão, a Caramuru e Furnas, e a Estemac, a Luiz Dreyfe, fizeram, a Alcafood, fizeram uma inclusão muito grande com a gente, porque começou a dar festa, convidar os catadores para ir. Eu não conseguia levar todos, mas o que eu conseguia, eu levava, porque tem alguns que ainda é redio ainda, não vai mesmo não. Minha mulher vai brigar comigo, então arruma mil desculpas. Então eu consigo trazer eles em Brasília para encontro. Então isso vai mostrando para eles que eles são pessoas igualzinhas aos outros, não é diferente. Igual o ano passado foi o primeiro ano que teve o dia do catador, que o prefeito deu um almoço para todos os catadores do lixão, e os autônomos da rua e da estação reciclar. Então uniu muitos catadores. E foi o primeiro ano também, eu até mandei nas fotos, que os catadores da estação reciclar, pela primeira vez, o dia do trabalhador, o prefeito deu um almoço para os catadores. Então isso para eles é uma forma de crescimento, de reconhecimento. E também, assim, eu disse para a Thaís agora, eu não sou política, mas eu gosto de política. E eu me meto muito. Eu sei que isso aqui vai viajar muitos lugares, né? Então, pela primeira vez, assim, o Zé Gomes já faleceu, mas ajudou muito doando aquele chão para a gente, porque eu tenho certeza, se não fosse a força dele, não é verdade, Thaís? A gente não tinha conseguido aquele chão. Mas que Papai do Céu toma conta dele. Tenho muito que agradecer ele pelo chão que a gente tem, porque a gente já sofreu ameaça, porque eles achavam que aquele chão lá e a estação não era no nome da estação, achava que era uma comodata. Entendi. Então quando trocou de prefeito,
quiseram. Mexeu, né? Estava tudo muito bem regulado. Agradecer o Johnny também, que é o prefeito atual, que foi um dos primeiros prefeitos a reconhecer que ele também precisa de uma coleta seletiva na cidade. Que isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Não está em toda a cidade, não está caminhando perfeitamente, mas eu creio que com a força dele a gente vai conseguir chegar lá. Então eu tenho que agradecer ele sim, pelo trabalho que ele está fazendo com a coleta seletiva e o reconhecimento dos catadores. Espero que assim, ele consiga fazer um galpão, montar uma cooperativa e colocar todos os catadores do lixão, que o dia que eu passar no lixão não tenha nenhum catador lá dentro. Bom, continuando os agradecimentos, né? Agradeço primeiramente a Papai do Céu sempre, né? E ter a oportunidade, Sandra, de ter esse exemplo inspirador aqui. Você é uma inspiração, né? Não é à toa que a gente chama você para o quadro. Thaís, eu te peço licença, mas eu vou entregar o presente a ela. O seu vai pelo correio depois. Tá? Fica tranquilo. Sandra, ao final de cada entrevista, a gente entrega um pequeno símbolo. Tá? Esse aqui é um pássaro, um tsuru, né? E na lenda japonesa, eles falam que quando a pessoa faz 1000 dessas dobraduras, ela realiza um sonho. Tá? A gente tem um sonho, que é ver um mundo melhor, levar histórias para vocês, né? Exemplos de vida, quem sabe pode utilizar e aproveitar em algum outro momento. Quem sabe isso toca o coração. Quem sabe isso toca o coração e não é o famoso... o clique. Para começar, né, uma atividade, o clique que a gente sempre fala, né? Então, cada entrevista é como se a gente tivesse feito uma dobradura como essa. Poxa, a gente vai precisar fazer 1000 dobraduras, né, 1000 entrevistas para realizar esse sonho. Gente, o trabalho é árduo. É assim mesmo. Eu topo. Veja um exemplo. Em 20 anos, essa pessoa saiu de uma condição de lixão para que todas as portas se abrissem para recebê-lo. Né? E não foi à toa. Pessoas. E abrindo portas para hoje disputada por empresas. Resgatando outras pessoas. E a Sandra é né? muito respeitada na nossa cidade. Então Muito Sandra, respeitada. por favor, aceite esse presentinho. Leve para você. De coração aberto. Coloque lá no escritório de vocês. Depois você explica para todo mundo lá o que significa esse pequeno mimo, esse pequeno gesto aqui. Né? Como falei, é algo simbólico, mas que por muito trás importante. desse pequeno presente tem toda uma história, tem toda uma questão aqui que a gente quer levar também, tá? Vou te dizer as palavras do Nilson, Sandra. Mais vale 1 milhão de amigos do que 1 milhão de diamantes. É verdade. Então, mais vale um simples presente do que um diamante. Verdade. Talvez Tem ele muito vai mais. trazer muitas coisas importantes, muito aprendizado para minha vida. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. Quer encerrar, Poliana? Vamos lá, Léo. Vamos só abrir. Respirar fundo. Nesse momento, pode ser que muitas pessoas queiram conhecer um pouquinho da Caramuru, muitas pessoas queiram conhecer um pouco lá do Instituto. A gente podia abrir aqui, não sei se redes sociais, contatos, que a gente pode compartilhar com as pessoas para eles poderem conhecer um pouquinho. Claro, a Caramuru tem um site, né, www.caramuru.com.br, tem LinkedIn. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa atuação ambiental, social, tem o nosso relatório de sustentabilidade, né, que está no forno aí para sair até o dia 30 de maio, onde a gente traz todo o trabalho que a gente faz voltado para o meio ambiente, para o social. A gente fala do Aprendendo com Você, a gente mostra o quanto a gente destinou para a estação reciclar, o quanto que isso trouxe de verba, né, para a empresa. E aí fiquem à vontade para nos stalkear nas redes sociais. Sandra. Eu também posso ficar à vontade. A gente vai botar aqui no link aqui. Tem Eu passei para Instagram. a Poliana. Legal. Já tá, a gente vai colocar no colocar link aqui, vai colocar. Eu também acho que é justo a gente mandar um beijo no coração do Nilson. Com né? certeza.
Nilson, receba esse beijo no seu coração. Ele é a esposa, viu? Ele é a esposa, né? Daniel também, Daniel. uma pessoa muito importante para a estação. Daniel também, Margarete, aí Teovina que acompanhou todo o trabalho durante esse ciclo. Hoje Teovina não tá mais na Teovina aposentada, tá feliz da vida. Mas foram pessoas assim que sempre acreditaram na estação, e eu tenho certeza que quando elas assistirem aqui também vão ficar bem emocionadas e felizes. Leve nosso beijo também no coração delas. Edmeia, né? Edmeia. E o Adriano Pimenta e o Adriano, que são 2 Adrianos, eles sabem muito bem. E o Patrício, né? Talvez ele nem esteja no Brasil mais, deve estar na Argentina. Mas que... Vocês acreditam? O Patrício catava material comigo na rua. Aí. Então, ele era um psicólogo. E ele ia todo dia comigo para a rua. Então, são pessoas incríveis que passou na minha vida. Que eu pensava que nunca nem ia olhar para mim. Olha. E só agradecer. E eu falo sempre, a população de Itumbiara é uma população muito educada. Só está faltando mesmo o apoio firme dos nossos órgãos públicos. Porque eu sei que não é fácil também para o prefeito. Eu sei que não é uma batalha. Mas a população, quase todas as ruas que você passa tem material reciclável. Se fosse outros, já tinha descrençado, porque vai parar lá no lixão. Mas o que eu digo sempre, dentro das faculdades, dentro das escolas, das empresas, é o seguinte, separe, porque lá no lixão também tem pessoas... Vai facilitar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tem outras empresas parceiras também, né? Furnas, Stemac, que mais? Luiz Dreyfe, Unimed, Supermercado Reis, Supermercado Campeão, Boticário. ABP, que mais, Thaís? Ai, tem um Você está aqui a Camargo Correia, tem um papel importante na história também. Então, assim, acho que é um leque muito grande. Até importante a gente deixar alguém de fora, mas não fique sentido. Eu tenho um apoio muito grande, que é da TV Rio Paranaíba e da TV Anhanguera, que sempre me dá esse apoio. E eu precisando, ela está sempre do meu lado. Então, tem a Rádio Paranaíba, né, Thaís? Sim. Tem a Rádio Difusora, que é onde a gente faz alguns programas, trabalhando com a população. E agradecer todas as faculdades, porque vocês não sabem, mas o marido da Thaís trabalha numa faculdade onde começou todo o trabalho da Estação Reciclagem. Olha aí. Foi no começo, que é a UBRA. Então, a Edmeia, que acompanha a gente, e os alunos todos, os professores, que nos dão muito apoio, porque para muita gente não sabe, mas as faculdades pegam os alunos e levam para trabalhar, fazer serviço dentro da Estação Reciclar. Porque os professores sempre falam que não é só da teoria, tem que pôr a mão na massa para aprender a dar valor. Verdade. E a maioria dos alunos que está fazendo o curso de engenharia de produção, administração, gestão ambiental, psicólogo, então eles sempre vão fazer os estágios deles dentro da Estação Reciclar, porque é um lugar assim que inclui muita coisa. E eu tenho muito que agradecer eles, porque todo ano a gente trabalha no Arraiá, e os alunos cuidam muito bem de nós no Arraiá. Porque não é fácil você estar numa festa de 10, 15 mil pessoas e ser bem recebido, bem cuidado. Então, lá em Itumbiara tem esse detalhe. Eles cuidam muito bem de nós, o pessoal que está ali divertindo. Teve um ano que eu levei um caderno, então eu ia pegando o nome de pessoas que visitaram o Arraiá. Então, tinha gente até do Nordeste que tirou as férias para ir para Itumbiara para participar do Arraiá, né? Então, já não é mais tão industrial, já está um pouco turístico já. Então, é legal essas partes. E a estação também participa de todos os projetos que tem dentro da cidade. Mesmo que a gente esteja cansado, não está aguentando, mas a gente vai. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar junto com a PAI, né, Thaís, que amanhã caminhar a passeata da PAI, que além de eu ter uma neta especial, eu admiro muito esses projetos que tem dentro da cidade, que é muito importante.
Vocês pensassem, por que a pai vai levar a Sandra dentro da escola para dar uma palestra para crianças especiais? Vocês não sabem o quanto que eles são inteligentes. São. Então, isso é importante para a estação, tá ligada a todos os projetos que tem dentro da cidade. E olha que em Itumbiara não tem pouco projeto. A Thaís sempre incluía a gente nos projetos, junto com o Senai, com tudo. Porque faz parte da vida da gente participar do projeto para ver o que é uma inclusão social. Muito bacana. Bom, essa foi a estreia da nova temporada do Sua História Inspira. A gente está com um Instagram novo, recente, @Sua História Inspira. Também no YouTube. Não perca, todo próximo episódio vai ter histórias emocionantes aqui também e inspiradoras. Isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.